Bom, Edu, falar do jogo e responder objetivamente a sua pergunta, a situação dele era de estabilidade, apesar do descontentamento da torcida, sem ganhar. Agora, ganha duas seguidas, uma fora e uma em casa contra um dos líderes. O Novo Horizontino está com 29 e o líder tem 31, né? Então, não é pouca coisa. Então, se ele já tinha estabilidade por aquilo que optou o presidente da Ponte, aí a decisão é do Eberlin, apesar de toda a pressão, de todo o descontentamento da torcida, de todas as críticas, ele estava prestigiado sem aspas. Agora, com duas vitórias, ele está mais ainda. É uma questão de dedução lógica, né? Em cima do que produziu o treinador da Ponte. Então, hoje a gente gostou desde o primeiro, vem falando, o Gleger vem falando, desde o primeiro tempo, time organizado, time compacto, o time saindo de forma organizada, mas tendo a bola, tratando de atacar, usando os dois lados do campo, com duas alas improváveis e interessantes, o Everton e Dudu Ratamoto pelo lado direito, e com o Thales e o Mailton pelo lado esquerdo, né? Depois sai o Thales, cansado, mas fez boa partida, protagonizou o melhor lance da Ponte no primeiro tempo num chute cruzado que ele traz por dentro, sai da direita, vem para a meia e bate cruzado de canhota. E o Jordi faz, para mim, a melhor defesa dele no jogo no primeiro tempo, uma defesa difícil. Então, usando Mailton e Thales na esquerda e usando o Everton e Dudu Ratamoto pelo lado direito, a Ponte chegava, Matheus Jesus coordenando todas as ações no meio-campo, o Amaral saindo um pouquinho à frente, pouca coisa à frente do próprio primeiro volante hoje, que foi o Ramon Carvalho. Ramon Carvalho, boa partida de novo, muito eficiente na marcação e dando uma saída de bola com algo de qualidade. Então a Ponte, com uma zaga segura, é a zaga que nós pedíamos, né? Lá em Goiânia contra o Atlético Goianiense, na última derrota da Ponte, nós vimos uma atuação muito ruim do Tomás Kaique, inclusive falhando no gol que originou o gol da vitória, no lance que originou o gol da vitória do Atlético Goianiense. Ele estava muito cotado para jogar, acabou acertando o Felipe, porque o treinador da Ponte, o Felipe Moreira, porque ele teria que mexer em duas posições se vem com o Kaique. Ele teria que tirar o Fábio Sanches, que joga do lado esquerdo, para a direita, para colocar o canhoto Tomás Kaique do lado esquerdo. Ele acabou acertando quando mantém aquele que joga do lado esquerdo, mesmo sendo destro, que é o Fábio Sanches, e veio com o Edson. O Edson é um zagueiro que joga simples, que joga sem inventar moda. Sobrou, ele tira, se posiciona bem, encurta os espaços, já tem algo de entrosamento com o Fábio Sanches, e a Ponte foi organizada. O Novo Horizontino deu uma crescida depois dos 30 minutos, depois dos 25 minutos, para ser mais preciso. O Eduardo Batista começou a mexer, tinha mais recursos de banco do que o Felipe Moreira, veio com o Gênison, veio com esse Rodolfo, que é muito bom jogador, ex-jogador do Cruzeiro, né? Jogador que vem buscar a bola atrás, que arrasta, que chega, que cai para o lado direito ali com muito perigo. Esse Léo Tocantins é um canhoto que chuta muito forte. Enfim, o Novo Horizontino oxigenou o time, trocou, usou bem o seu banco e começou a tentar empurrar a Ponte para trás. Mas quando empurra, corre esse risco que ele correu. De uma bola comprida, metida, eu ainda não consegui aqui identificar, mas foi uma bola que estava... O Mailton. Foi o Mailton, foi no meio, o lançamento veio do meio, Tigrão, pode reparar. Do meio, já vi novamente várias vezes, mas não identifiquei o número da camisa. Você vê, o Mailton é o lateral esquerdo, mas ele estava numa faixa central de gramado, antes da linha intermediária defensiva da Ponte, e meteu uma bola comprida. Por que ele meteu uma bola comprida? Porque foi exatamente o momento em que o Novo Horizontino estava tentando afogar a Ponte, estava tentando... ensaiar ali um sufoco, estava tentando amassar a Ponte dentro do seu campo. E aí, a arma usada pelo Eduardo Batista durante praticamente todo o jogo, que era o contra-ataque, e não conseguiu funcionar, a Ponte usou a seu favor. Ou seja, o Novo Horizontino acabou sendo picado pelo próprio veneno. Acabou experimentando do seu próprio veneno.
a bola cumprida, o bandeirinha comeu mosca, levantou a bandeira depois que o Paulo Baia fez o gol, e aí, em tempo real, eu fiquei com a sensação de mesma linha, o VAR vem, aí acertou, se tirou um gol da Ponte no primeiro tempo, acabou corrigindo um erro do bandeirinha no segundo tempo, que seria lamentável, né, se não tem o VAR, como também a Ponte teria o gol validado, aquele que foi anulado no primeiro tempo, seria validado. Então, uma coisa diferente dentro do futebol brasileiro e do futebol mundial, essa questão do recurso eletrônico, 2 acertos hoje do VAR, um anulando um gol que o juiz já tinha dado, e no segundo tempo, né, anulando não, invalidando o impedimento que a arbitragem já tinha dado e validando o gol. E a Ponte, para mim, mereceu, organizada, concentrada, com volúpia, jogando com muita determinação, com intensidade, com as linhas bem ajustadas, volto a dizer, usando bem os 2 lados do campo, foi lá, para mim foi melhor durante o jogo todo, fora uns 8 ou 10 minutos em que o Novo Horizontino subiu demais as suas linhas e empurrou a Ponte para trás, mas também não criou nenhuma grande situação de gol, e no geral do jogo, se tem um time que procurou a vitória, foi a Ponte. E se a Ponte procurou e encontrou a 39 do segundo tempo, a vitória foi merecida, apesar do exagero absurdo, incompreensível da arbitragem, de dar 10 minutos de acréscimo, 8 e depois mais 2, mas a Ponte teve maturidade, a Ponte foi malandra no bom sentido, não deixou ter jogo mais, parou aqui, picotou ali, segurou, isso é maturidade e faz parte da regra. O juiz está ali exatamente para coibir. Mas não que a Ponte praticou cera. A Ponte picotava o jogo, uma falta aqui, outra ali, né? Prendia um pouco a bola no campo de ataque e conseguiu levar até esses 55 minutos. E tem um detalhe, hein? Nesse último lance em que houve a falta no Fábio Sanches, uma pancada na nuca dele por trás, uma cabeçada, e ele caiu, o juiz ainda ficou lá conversando com o VAR, com a bola embaixo do braço, dando pinta de que poderia dar alguma coisa a favor do Novo Horizontino dentro da grande área da Ponte. Aí conversou, e o Kaique França conversando com ele e dando risada, o senhor está com brincadeira, não aconteceu nada. E ele esperando lá algum tipo de confirmação por parte do VAR de um lance de bola dividida, onde a falta foi a favor da Ponte. E aí o VAR deve ter dito, professor, pode acabar que fecha o caixão e segue o cortejo. Não houve nada. E aí ele mostra o meio do campo, para mim, justo, Edu, a vitória da Ponte, 1-0, importantíssima, hein? A Ponte chega a 18, tem mais 4 jogos no primeiro turno, para fazer aí, pelo menos, mais 4 pontos, né? Que seria aquela linha mínima de 22 pontos na primeira parte do campeonato, que estava muito distante, até antes do jogo contra o Novo Horizontino, contra o Ituano e agora contra o Novo Horizontino. A Ponte até há 2 rodadas atrás tinha apenas 12 pontos ganhos. Quer dizer, ela ganhou 12 pontos em 13 jogos. E ela agora ganha 6 pontos em 2 jogos, mostrando que é o seu melhor momento, pelo menos em termos de pontuação e também do futebol apresentado no campeonato até agora.